Muito boa tarde a todos e mais uma vez estamos juntos em mais um programa A Voz da Profecia. Que Deus abençoe você, sua família, seus amigos, seus vizinhos, seus filhos, enfim, que a família seja abençoada por Deus, porque nós estamos a partir de agora em um dos encontros semanais que traz paz ao nosso coração, porque a palavra de Deus é aberta, porque teremos músicas e exaltação ao nosso Deus através do louvor. Teremos também, claro, que a mensagem lida da palavra de Deus e temos você, companhia assídua de cada semana em cada programa. Então sejam todos bem-vindos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Por isso eu desejo a paz e a graça do nosso Deus. Hoje nós vamos continuar lendo a carta aos Hebreus, mais precisamente o capítulo 2. Então, pegue sua Bíblia, pegue também a vontade de ouvir a palavra de Deus, pega aquela aguinha também, fica ali do lado para você ouvir com a gente. E como a gente costuma dizer, a Bíblia está na sua mão, Jesus está no seu coração e em nome de Jesus o inimigo está no chão. Então, a partir de agora nós vamos dar mais uma palavra de esperança, de fé, de ensinamento para você em Hebreus capítulo 2. Então, deixa a sua Bíblia aberta. Olá, Evandro, como você tem passado? Como está a sua vida? Como foi a semana? Será que está muito quente? Realmente, Leila, calor, que né? calor, não é? Mas é assim que tem que ser também a nossa vida espiritual, calor, né? Para Cristo, né? Nosso coração, a nossa espiritualidade tem que estar quente, né? Aquecido, justamente, né? Não pode estar morno, como diz o Apocalipse. Então, seja muito bem-vindo, meus irmãos. Eu saúdo a cidade com a paz do Senhor. Você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio, você seja de qualquer denominação, Assembleia, Batista, Católica, Universal, não importa. Vamos juntos aqui estudar Hebreus capítulo 2 e olha, irmão, eu digo de novo, o livro de Hebreus é magnífico porque ele é muito centrado em Jesus Cristo, né? Então, olha, tem muitas bênçãos aqui hoje. Eu estudando Hebreus 2, eu aprendi muita coisa, né? Então, que hoje você esteja também apto, disponível, com o coração aberto para receber também essas bênçãos. Mas falando em bênçãos, a gente também não pode citar, né? Deixar de citar o canal da Novo Tempo, né? Novo Tempo Santa Cruz, né? O programa da rádio aqui está no YouTube, né? Então você vai no seu computador, celular, televisão, certo? Pesquisa lá, Novo Tempo, tudo junto, espaço, Santa Cruz, tudo junto, certo? E lá no YouTube vai ter um logo azul e branco, né, do símbolo adventista. Você clica e tem todos os vídeos anteriores, né, em formato de áudio, para você ouvir, né, deixar seu comentário. Tem o nosso contato para você mandar uma mensagem para nós, seu pedido de oração, seu pedido de música, porque queremos estar bem mais perto de você, né? Porque essa é um dos motivos da gente estar aqui, né? Levar Jesus Cristo ao seu coração, né? Estarmos juntos, reunidos, e eu acho isso magnífico, Leila. Que bom. Então estamos no momento certo, um encontro entre amigos, irmãos, família. Mas agora nós vamos dar abertura ao nosso programa. Hoje teremos sim a participação do nosso irmão Ivanildo, aqui de Santa Cruz. Um forte abraço para você, meu irmão. A paz esteja com você, com sua família, com sua esposa. Agora papai, parabéns. Deus abençoe vocês. Nós vamos ouvir também a música com Robson Fonseca, A Cor do Calvário. Nós vamos estudar sobre Jesus, o seu sacrifício. Então a música vai dizer exatamente isso. E aquele breve resumo, a introdução do capítulo de hoje como reavivados por sua palavra. Então, tudo isso é só o começo. Fica por aí que a gente volta já já para nós darmos início à leitura da palavra de Deus. Boa tarde, Santa Cruz. Boa tarde para todas as pessoas da cidade de Santa Cruz, para todos que estão nos ouvindo aqui na programação da rádio A Voz da Profecia da cidade de Santa Cruz. Quero mandar um alô para todas as pessoas que continuam estudando a Bíblia conosco. Quero mandar um alô para Eva,
para Sueli, para Carmen, para Dona Evani, para o seu José também. Quero mandar também um alô para o meu primo Mauro também. E para todas as pessoas que estão nos acompanhando na Rádio de Santa Cruz, para todos os irmãos. E também para todas as pessoas que estão nos acompanhando através do YouTube também. E quero também mandar um alô para o nosso irmão Zé Lício, lá de Lagoas, que nos acompanha. O tema da mensagem de hoje vai ser a doutrina sobre o batismo. Nós vamos ler Efésios capítulo 4, verso 5, que diz assim: Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. Que mensagem maravilhosa! Então a palavra de Deus nos diz que existe uma só fé cristã, uma só fé em Cristo. A palavra do Senhor também nos diz que há só um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala também que há um só batismo. A Bíblia diz também que há um só Deus, que é Pai de todos, que está sobre nós todos, que age por meio de nós todos e está em nós todos, se nós assim o aceitarmos como nosso Senhor. É bem interessante que quando a Bíblia diz que há um só batismo, isso quer dizer que há um único batismo verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus. E esse batismo verdadeiro, ele é apresentado nos 4 evangelhos. Quando os 4 evangelhos mostram para nós a forma em que Jesus foi batizado. Então nós vemos, que Jesus, quando ele foi batizado, que ele foi mergulhado na água, que ele saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E aí veio uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, que nele eu tenho prazer, ou que nele me comprazo. Então, biblicamente, o batismo verdadeiro, ele só pode ser feito na vida dos filhos de Deus, quando os filhos de Deus têm entendimento suficiente para entender o que significa o batismo e para que serve o batismo. Então, nós percebemos que o batismo bíblico, Jesus se batizou quando ele tinha 30 anos de idade. Então, quando um jovem, um adolescente também já entende o que significa o batismo e para que serve o batismo, eles também podem ser batizados. Porém, biblicamente, a Bíblia não aprova o batismo de crianças ou de crianças recém-nascidas, de crianças com 7 anos de idade para baixo que não entendem o que significa o batismo e para que serve o batismo. Então, a Bíblia ela não aprova o batismo de criancinha. Então, se a Bíblia não aprova o batismo de criancinha, isso significa que isso foi uma doutrina que foi criada pelos seres humanos, pelos homens, e não a doutrina da palavra de Deus. A doutrina da palavra de Deus nos ensina que o batismo verdadeiro, de acordo com a Bíblia, é quando a pessoa já entende para que é que serve o batismo e qual é o significado do batismo. Então, que eu e você possa seguir o que está escrito na palavra do Senhor. Que eu e você possa seguir o que diz o Senhor. Que eu e você possa conhecer Jesus e ter o desejo de participar do verdadeiro batismo e receber o verdadeiro batismo nas nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada família de vocês e a cada ouvinte dessa meditação. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Não entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido
ao açoite o levarão. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo por que ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado, a cruz que ele carregou. Seus ombros coloquei, fui eu quem o feri, fui eu quem o peguei e o abandonei. Vem, vem ver a cena, a cor do Calvário, vem ver a dor que meu Cristo suportou, sem nada me pedir, ele se entregou. Eu fui o culpado. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Em
dos mais emocionantes vídeos que já assisti se chama A Ponte. O vídeo retrata um pai que tinha um filho, o qual amava muito. O homem trabalhava em uma cabine com a tarefa de levantar a ponte para que os barcos passassem. Apesar de simples, sua tarefa era muito importante, pois pela ponte passava um trem que carregava muita gente. Um descuido e muitas vidas se perderiam. Porém, certo dia, a ponte estava levantada e o trem se aproximava. O homem estava distraído e não viu o que acontecia. Seu filho, vendo a tragédia que se aproximava, correu até a alavanca de emergência, mas não conseguiu alcançá-la. O pai, ao se deparar com a cena do alto de sua cabine, viu o momento em que seu filho cai entre as engrenagens da ponte, ao mesmo tempo em que o trem se aproximava. Uma terrível escolha se levantou diante do homem. Ou deixar a ponte levantada para salvar seu filho amado, ou abaixar a ponte para salvar os desconhecidos do trem, porém sacrificaria seu filho. Em meio à tensão, o homem optou por abaixar a alavanca. O alto sacrifício salvou um grande número de pessoas que não se aperceberam do que estava acontecendo. Sabe, este vídeo retrata um pouco do sacrifício que Deus fez por nós. Porém, existe uma grande diferença entre ele e a Bíblia. No caso de Deus, não foi um acidente. Ele entregou seu filho para nos salvar de nossa trajetória autodestrutiva. Infelizmente, muitas pessoas não valorizam o que foi feito por elas. Conhecem a história da cruz, mas simplesmente a ignoram. Por isso que no 2º capítulo do livro de Hebreus, no verso 3, Paulo nos faz a seguinte pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Qual sua resposta? Amém, irmão Ivanildo, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez, que Deus abençoe você também e sua família. Quero convidar você neste momento a nós entrarmos agora em espírito de oração, você baixar a sua cabeça, onde você estiver agora, se concentrar, porque nós vamos falar com o autor do livro sagrado. Então, feche seus olhos e ore junto comigo. Pai querido, Pai eterno, Pai bondoso que estás nos céus, mais uma vez agradecemos por essa oportunidade, pela vida, pela semana, pela família, pela saúde, pelo alimento. São inúmeros motivos, Senhor, para te agradecer, porque o Senhor é bom. Apesar de sermos maus, apesar de estarmos num mundo que está cheio de pecado, mas a tua graça ainda é sobre nós. Então agradecemos também por esse momento aqui. Abençoe cada um que está ouvindo nesse momento, dá-lhe entendimento e iluminação para que compreenda o que nós vamos ler, estudar, meditar e praticar também. Amém. Precisamos do Senhor, Pai. Então ilumine a mim, a Evandro, que vamos estar aqui explanando, meditando, explicando na tua palavra. Então precisamos do Senhor. Por isso que importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos, mas que acima de tudo o Senhor seja exaltado. Fique conosco, abençoe esta cidade, abençoe todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então vamos lá, só recapitulando rapidinho o capítulo 1 de Hebreus. Na semana passada nós começamos a dar aquela abertura de onde é que surgiu, onde Paulo estava, quando foi escrito esse livro. Ele mostrou a revelação de Deus através de Jesus, e como a gente costuma dizer, realmente Hebreus é um livro que exalta muito a Cristo como nosso mediador, salvador, intercessor, nosso irmão querido. Ele também falou no capítulo 1 que Cristo é o Filho, os anjos são os ministros. Então os anjos estão abaixo sim de Jesus, mas tem um papel fundamental na nossa vida, que é justamente nos ajudar, nos apoiar, nos consolar juntamente com o Espírito Santo, para que assim nós nos acheguemos mais ainda ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então a carta de Hebreus é a direção falando sobre Jesus. E no capítulo 2 não é diferente. Nós ouvimos aí a música com Robson Fonseca falando do Calvário, do sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz. Então no capítulo 2 nós vamos ver muito isso também. E eu quero convidar você, a partir de agora, nós iniciarmos nossa leitura. Abra seu coração, seus ouvidos, sua mente para ouvir Deus falar com você. Versículo 1 até o 4 diz o seguinte:
Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu divina punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Vamos dar uma pausa por aqui. Evandro, será que é perigoso nós negligenciarmos a palavra de Deus ou não tem problema? Diz assim, não tem problema não preciso ouvir muito essa mensagem, não preciso ouvir a palavra de Deus, não preciso aceitar Jesus, ele já está no meu coração. O que Paulo quer dizer já nesses primeiros 4 versos? Muita coisa, né? E só no primeiro verso tem muita coisa, viu? Veja, Paulo, né, o autor possível, escritor, né, diz que é preciso prestar um pouco mais de atenção ao que temos ouvido. Nesse sentido, assim, para dar um texto mais para complementar, né, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14, que diz: quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, né? No caso, foi a mãe e a avó de Timóteo. Então, veja, a gente, quando conhece a palavra, ouviu alguma palavra, seja aqui na rádio, ou na sua igreja, de um vizinho, etc., que você preste atenção no que tem ouvido, porque a gente não pode desviar de suas convicções. Então, veja, a gente não pode desviar da nossa convicção, por exemplo. Um exemplo claro, né? Os nossos pais dizem, não entre em carro de estranhos, né? Então, a gente tem a convicção de que nossos pais disseram isso para nos proteger, né? Para nos desviarmos do mal, não é? E nunca nos desviar, no caso, de acordo com o texto. Então, tem a mesma finalidade, né? A gente ouve a palavra e não pode se desviar dela. No verso 2, tem um ponto interessante, porque se a mensagem foi transmitida por anjos, provou a sua firmeza. Essa mensagem transmitida por anjos, sabe o que é? A lei mosaica. E o que é a lei mosaica? Os 10 testamentos, né? Os mandamentos, a Torá, melhor falando. Mosaica, eu já estou dizendo, né? Que vem de Moisés. Isso mesmo. Então, a mensagem, né, não é que foi pregada por anjo, aqui o verso está dizendo, mas como anjos ali dando testemunho, né, provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência que o povo de Israel recebeu devido, né, teve a sua punição. Então, verso 1, verso 2 é o início aqui da frase, o verso 3, ele faz uma pergunta baseada nos 2 primeiros versos. Como é que a gente vai escapar da punição se a gente negligencia, olha só aqui o advérbio, né? Grande salvação. Será que é pouca coisa a salvação? Não, é grande. E essa salvação, primeiramente, foi anunciada por Jesus Cristo, né? Pois nos foi confiada porque a gente ouviu. E no verso 4, né? Fala que até mesmo sinais, maravilhas, curas, milagres e até dons do Espírito Santo tem distribuído isso conforme a vontade do Espírito Santo. Então, assim, vamos analisar por outra perspectiva agora. Pegue esses 4 versos e imagina que é que Jesus está falando para você. Então, Leila, imagina Jesus falando para você, olha, Leila, não negligencie e preste atenção ao que você tem ouvido. Você sabe, né, que bênçãos traz bênçãos e desobediência traz punição, né? Como é que você vai negligenciar essa grande salvação que eu estou lhe dando, mais ou menos? Pois é. Como é que você negligencia o que é bom? Não é. Então pega esses versos e imagina Jesus falando para nós, como é bonito. Então assim, essa negligência é exatamente a desobediência. É você não dar importância, você não dar zelo, é você não dar ouvidos. E essa mensagem foi transmitida. E essa transmissão passou da minha mão, foi para a sua e foi para a outra. Por isso, como você falou, que os anjos transmitiram, mas essa mensagem já foi falada, já foi pregada, já foi dita, já foi mostrada e provada até pelo próprio Jesus. E nós estamos também fazendo a mesma coisa, transmitindo para você que está nos ouvindo. Como rejeitar tão grande salvação? É como se eu dissesse assim, Evandro, olha,
eu vou te dar R$1 milhão. Ô, glória! Né? Ah, se eu pudesse, eu lhe dava mesmo. E aí você diz, não, eu não quero, eu não preciso, alguma coisa do tipo, né? Como você vai rejeitar R$1 milhão? Não é? Então, assim, como que você não vai dar ouvidos à mensagem de salvação, que é muito melhor do que R$1 milhão? Então, é só um comparativo para dizer a imensidão que é do sacrifício de Jesus, da salvação, do amor de Deus por nós, como negligenciar, como você recusar tamanha bênção na sua vida, né? E muitos até procuram o caminho contrário, como disse aqui, né? Transgressão, desobediência, mas isso tem um justo castigo, como disse aqui, né? Então, foi dada a palavra, foi falada, até por meio dos anjos. Toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Então, é uma escolha. É uma escolha, né? Você escolhe. Eu lhe ofereço R$1 milhão, você escolhe, quer ou não. Deus oferece a salvação, você quer ou não. Né? Então, você escolhe. Muitos pais dizem, meu filho, não ande com tal pessoa, não faça isso e tal. E o filho que negligencia. Quando negligencia, vem coisa errada, vem coisa ruim. E o pai e a mãe dizem, olha, tá vendo? Não devia ter feito isso. Você negligenciou a minha grande conselho para você, né? Então é a mesma coisa, né? Não negligencie essa grande salvação que está sendo oferecida a mim, a você e a todos nós, né? Isso, como ele já disse aqui no verso 3, foi anunciada inicialmente pelo Senhor, desde o início já foi falada, aí foi-nos depois confirmada para os que ouviram. Lá vem os profetas dizendo essa mesma mensagem de salvação. O próprio Jesus veio, é aquela coisa, né? Então assim, você faz todo o possível, você tem sua empresa, você pede para os funcionários fazer, mas tem coisas que só o próprio dono resolve. E aí o próprio Deus disse, então eu tenho que mandar Jesus. Os anjos não dá para fazer esse sacrifício. A mensagem sim, mas o sacrifício não. Então assim, Deus aqui, os anjos, Jesus, todos empenhados para que eu e você tenha a salvação. Mas ele disse, se você escolhe rejeitar, então tem consequências. Sua escolha tem consequências, tá? Então, no versículo 4, ele finaliza dizendo que Deus deu testemunho juntamente com eles. Aí fez o quê? Sinais, prodígios, milagres, distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Gente, Deus já fez o possível e o impossível, está fazendo tudo para nos dar a salvação. Aí vem a pergunta que o próprio Paulo diz, como é que se rejeita um negócio desse, não é? Então, reflitamos nisso, pensemos bem nisso, que a negligência da palavra de Deus é perigosa. Muito perigosa. É perigosa. Muito bem, muito bom. Nós vamos continuar agora a leitura do versículo 5 até o versículo 9. Jesus, coroado de glória, sumo sacerdote, idôneo, compassivo, falando desse Salvador maravilhoso agora, do 5 até o 9, que diz assim: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroastes de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por meio de um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Poxa, aqui também tem muita coisa a dizer, não é, Evandro? Com certeza. No verso 5 eu achei muito interessante que o autor diz, olha, não foi a anjos que que Deus sujeitou este mundo que a gente vive para o que há de vir, ou seja, a Nova Jerusalém do qual a gente está falando. Então no verso 5 ele está falando da volta de Cristo, né?
que Deus não preparou o mundo que há de vir, né, a Nova Jerusalém, para os anjos, mas para nós. Mas em algum certo momento do testemunho, no verso 6, aqui no verso 6 e 7 e um pouco do 8, né, o autor está citando Salmos capítulo 8, versos 4, 5 e 6. É interessante que o autor, citando Salmos aqui, ele está dizendo o seguinte: o ser humano, a humanidade, ele é inferior a anjos. Anjos são mais poderosos que seres humanos. Mas Deus valoriza muito o ser humano. E Deus está preparando, e creio que já está preparado para nós, o Nova Jerusalém, né? Então, quando você junta isso aqui, né, com o verso 9, que é um ponto muito interessante analisarmos também, que diz o seguinte, ó: não vemos que todas as coisas ali estejam sujeitas, no verso 8, aí no verso 9. Aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus. Se uma pessoa olhar esse verso 9 aqui, ela vai pensar, então quer dizer que qualquer anjo é maior do que Jesus Cristo? Quer dizer que Jesus está abaixo dos anjos? Parece, né? Mas veja, o verso 9 está dizendo o seguinte: no sentido de se tornar humano, porque anjo é superior a homens, né? Então, quando fala aqui no verso 9 de que Jesus ele se tornou maior do que anjo, no caso, significa dizer o seguinte, que Jesus, quando ele se tornou homem, ele se tornou num grau mais baixo do que os anjos. Em relação à natureza. Em relação à natureza. A natureza humana é claro que é inferior à dos anjos. Exato, é nesse sentido, né? O verso não está claramente dizendo de que um anjo, qualquer anjo, é muito superior a Jesus Cristo. Não, mas em essência. Jesus, pela sua hierarquia, pelo seu poder, é claro que é superior aos anjos. Isso. Ele é o criador dos anjos também, não é? Então é só nesse ponto aí, de que é a natureza humana, porque Jesus se tornou humano. Isso. E aqui a gente abre um ponto que é muito importante. Por que Jesus tinha que se tornar humano? Né? Primeiro ponto é que tinha que ter uma substituição e uma representação de Deus para nós, seres humanos. Porque se Jesus ele viesse não como em forma humana, mas como Deus, não teria remissão de pecado. Não teria o pagamento, né? Pois sabemos que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, por isso que Jesus ele se tornou homem, assim como eu, como você, um ser humano mesmo, para nos mostrar de que a minha tentação, o meu pecado, Jesus Cristo viu. Ele viu nas pessoas. Então, por isso que você pode olhar Jesus Cristo como Deus. Jesus é Deus. Mas ele vindo dessa terra, ele teve também a natureza humana. Então, Jesus, ele tendo a natureza humana, ele entende a minha dor, ele entende a sua dor. E por isso que você pode se achegar confiantemente aos pés da cruz. Porque ele entende a nossa dor. Isso. Se você está triste, não pense que Jesus não sabe o que é ser triste. Claro que ele sabe. Com certeza. Digamos até que essa assim, é a verdadeira empatia. De que assim, dizer, ele colocou-se no lugar do outro, né? É um pouco complicado essa questão de se colocar no lugar do outro, mas Jesus sabe o que você sente, o que você passa. Se você, eu estou sofrendo por isso. Jesus disse, eu também sei o que é. Ele mesmo disse, né, que sabe como é padecer. Ele sabe o que é sofrer. Então, por isso que para nossa salvação, que Paulo menciona tanto aqui, foi necessário Jesus se tornar um como nós. A única diferença é que Jesus nunca pecou. Nunca pecou. Mas a natureza humana era idêntica. Idêntica, exato. Então, assim, Jesus sofria, Jesus sangrou. Sim, chorou. Chorou, então teve todos os sentimentos. Jesus também teve raiva. Sim. Né? Então, assim, teve todos os sentimentos que nós seres humanos temos. Então, assim, a diferença é essa, porque ele é o próprio Deus, mas em forma humana. Então, isso pode-se dizer também, mano, que mesmo Jesus sendo Deus, mas se tornou homem, isso quer dizer que também nós podemos vencer até as mesmas tentações que Jesus sofreu? Pode. Com certeza. Pode. Com a ajuda de Cristo, pode. Exatamente.
Jesus, ele venceu tudo com a ajuda de quem? Do Pai. Do Pai. E nós podemos vencer tudo com a ajuda do próprio Jesus. Do Pai. Porque a gente pensa assim, Jesus, ele é perfeito, é assim. Mas não esqueça, por exemplo, um exemplo clássico. Jesus estava no deserto, jejuando. Nós podemos jejuar? Podemos também. Aí Jesus, ele aguentou 40 dias e 40 noites, não é? Isso se ele pode, com a natureza humana, nós também podemos. A questão é que nós não temos tanta fé. Nós não temos muita fé, eu acho que nós não temos paciência também, nós não temos forças para dizer, vou ficar desse tanto de tempo sem comer, sem beber, não é? E ainda vencer o inimigo, né? Como ele venceu no deserto. Mas isso tudo é possível ao ser humano que crê, que se entrega verdadeiramente a Jesus. Que Jesus disse, olha, eu pude, você também pode, porque eu tive a mesma natureza que você. Então, a gente afirma veementemente de que Jesus é Deus. Mas ele tinha também a natureza humana, mas sem pecado. Mas o verso mostra que Jesus, ele teve a sua condição, né, de seres humanos. E a gente sabe, o verso mesmo explica, de que anjos é superior a homens. E homens, né, e Jesus veio nessa natureza humana, né, mostrando que essa condição, né, se eu não me engano, é 2 Coríntios, só para complementar, para ficar mais compreensível, capítulo 8, verso 9, explica muito bem, que diz, pois você conhece a graça do nosso Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza, não é financeiro, certo? Nós nos tornássemos ricos. Então é esse sentido, Jesus se esvaziou para que nós pudéssemos ser enchidos, né, espiritualmente. Então a morte de Cristo também nos conduz à perfeição, não de um ser humano perfeito, mas nos conduz em direção a algo que é perfeito, que é Deus. Isso me lembrou até uma passagem quando Jesus, ele mesmo foi auxiliado pelos próprios anjos. Isso. Ali no deserto também, no Getsemane, né? Até Jesus disse, se eu clamar ao Pai, vem uma legião de anjos me ajudar. Tá. Então aí, para você ver que até nesse momento Jesus, mesmo sendo superior aos anjos, mas nesse momento até os anjos estavam ajudando Jesus. Não é? Então você consegue perceber, Leila, que aqui em Hebreus é altamente cristocêntrico, a gente parece que está o tempo todo falando de Jesus, né? Uhum. E essa é uma beleza que eu vejo de Hebreus, de todos os capítulos que a gente vai ver, está altamente Jesus no centro, né? Então quando você pega esses versos, medita na sua casa, você vai perceber que Jesus é maravilhoso porque ele nos deu tudo e por causa da sua morte a gente pode se ajuntar perfeitamente ao trono de Deus por conta do sacrifício de Cristo. Pois é, então como negligenciar isso? Isso. Vamos continuar agora do 10 até o 13, continuando nessa linha de raciocínio. Paulo diz o seguinte, leia junto comigo. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome e as meus irmãos na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Que lindo! Nós, além de sairmos da mão do Criador, nós também somos irmãos de Jesus. Né? E Jesus, ele nos apresenta dessa tal forma também. É por isso, como eu disse aqui, aquele que ele disse, tanto os que santificam como são santificados, todos vêm a um só. Por isso que não me vergonho de chamar irmãos. Gente, que privilégio você ter um irmão como Jesus. É um privilégio muito grande. Então, uma coisa, comparando eu com Jesus, né? Uma coisa que eu não tenho igual a Jesus é a natureza santa. Isso eu não tenho, Jesus tem. Mas uma coisa que eu tenho, que Jesus também tem, sabe o que é? O mesmo Pai. Eu posso chamar Deus de Pai e Jesus chama Deus de Pai, né? Então, aqui nesse verso 11, o autor ele faz essa união, né? De mim com Jesus, né? E isso também vale de mim com você, ouvinte, também, né?
Eu posso chamar você de irmão, porque a gente tem também o mesmo pai. Olha, isso é muito bonito. E voltando aqui no verso 10, né? É interessante que por meio dele, por meio quem tudo existe, né? Mostra que a morte de Cristo realmente nos conduz a caminhos melhores, né? Como eu tinha mencionado. O verso 11, né? Mostra que Cristo nos uniu e nós dois temos o mesmo Pai. E aqui no verso 12 e 13, né? O autor, ele cita Salmo 22, capítulo 22, o verso 22. E no verso 13, o autor cita Isaías, capítulo 8, verso 17 e verso 18. É interessante que me lembrou uma coisa, que aqui Jesus ele nos une com o Pai. Isso. E é nosso irmão. Isso. Aí a gente vê hoje em dia que os próprios irmãos se engalfinham, brigam e botam até um com o outro contra os pais. Não é? O contraste, né, das coisas. Então, assim, nossa natureza pecaminosa é essa. Como vocês, por exemplo, você que é pai e mãe tem filhos, 3, 4, você vê eles brigando. Aí um vai contar, fez isso, o outro fez isso. Aí quer colocar o pai e a mãe um contra o outro. Aqui é o contrário. Aqui Jesus é nosso irmão querido, querendo nos unir com o próprio Pai. E o ato que ele faz, que não tem, assim, descrição, que é morrer. Morrer, dizer assim, eu vou fazer de tudo para que nós, ou seja, para que nós sejamos unidos, nós com Deus. Vocês fazem as pazes com o nosso Pai. Então, gente, assim, parando para pensar, dá até vergonha, né, da nossa natureza, da nossa situação, enquanto a gente fica aqui nessa terra, um brigando com o outro, briga de trânsito, é um matando o outro, sendo que a única coisa que Jesus disse, não, a gente só tem que ficar de bem com o nosso Pai, vamos ser uma família feliz, né? E a gente ficar aqui embaixo nessa terra, brigando feito cão e gato, né? Irmãos que brigam, e no fim, tudo que Deus quer é estar unidos conosco. Isso. E essa união de mim com meu irmão só é possível através de Jesus Cristo, né? E o verso citado aqui de Salmos, capítulo 22, verso 22, né? Proclamarei o teu nome a meus irmãos e na assembleia te louvarei. Ou seja, é como se fosse lá no céu, eu e meu irmão proclamando o nome de Jesus, né? O nome de Deus lá no céu. Então, por isso que é muito importante a gente analisar e ver. Nós somos irmãos, unidos, né, pelo sangue de Jesus Cristo, né? E essa união nos pode levar até Cristo. Mas, claro, desde que Cristo esteja sempre no meio da nossa amizade, né? Porque se o inimigo infiltrar, ele pode quebrar essa amizade e virar inimizade, né? Isso mesmo. Então, para finalizar, versículo 14 até o 18, diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Eu fico imaginando então a cena assim, tá? Tem Deus Pai, e aí tem Jesus, que é o Filho, e temos nós, os filhos rebeldes. Aí lá vem, então, Deus diz, olha, eles estão desobedientes, eles vão merecer uma surra, digamos assim, até morrer se possível. Aí Jesus diz assim, não, eu vou fazer o possível para que que meus irmãos fiquem em paz com o Senhor. Aí ele diz, mas eu vou ter que bater neles, eles vão ter que apanhar. Aí vem Jesus e diz, não, bata em mim. E Jesus não tem culpa, porque ele é o certinho e nós somos os rebeldes. Então aqui é uma descrição perfeita do sacrifício de Jesus para nos tornar unidos novamente com o próprio Pai. E só pode ser Jesus Cristo, porque o verso 17 explica, porque em todos os aspectos, né? Porque Jesus é divino, mas também humano. Então, somente Jesus era possível fazer essa mediação, essa propiciação, de acordo com o verso diz, né? Propiciação é desviar-se da ira de Deus, dos pecados, ou remover os pecados. Então, por isso que só Jesus
ele pode remover, né, nossos pecados. A gente ainda vai ter a natureza pecaminosa, mas quando nós chegamos junto ao trono, Jesus ele pode remover os nossos pecados, né? Verso 16, né, mostra que Deus mandou Jesus, né, enviou Jesus, né, e Jesus morreu por homens e não por anjos, né? Esse é o motivo do verso 16. E juntando aquele verso 14 com o verso 18, é justamente o que você fala e eu falo aqui no começo do programa, né? Bíblia na mão, Jesus no coração, inimigo no chão. Porque Cristo venceu e também se Cristo venceu, nós somos vencedores. E nós lutamos com o inimigo derrotado, né? Verso 14, por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Então o inimigo já está derrotado, Mas se você estiver do lado do vencedor, que é Cristo, você também será vencedor. Só basta a gente aceitar. Então não negligenciar, né? Então a gente sempre volta ao ponto inicial. Não negligencie, gente. O que eu e você temos a dizer de tudo que nós lemos hoje? Aceite, peça desculpa sim a Deus, peça desculpa a Jesus sim também. E se reconcilie com o Papai do Céu. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Irmã, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa mais a dizer? Só finalizando, né? Então que a gente não negligencie essa salvação, né? Que Deus está nos oferecendo. Saiba que Jesus morreu por nós. Somente Ele pode fazer propiciação pelos nossos pecados. Então Jesus é humano também. Ele teve um lado humano. Então Ele te entende. Se eu estou falando com alguém aqui que está triste, depressivo, passando por algum problema com filhos, em casa, qualquer que seja seu problema, vá até Cristo, porque Ele entende perfeitamente a sua dor. E Ele vai te curar, Ele vai te ajudar. E aí uma outra coisa que me veio à cabeça agora é que Jesus, sendo nosso irmão, tem a nossa natureza e ao invés assim, de nós sermos semelhantes a Ele, nós somos o contrário, né? E aí a gente costuma ser o mais rebelde. E aí vem a sua graça maravilhosa e diz, não, eu desculpo você para que você se reconcilie com o nosso Pai. Então assim, nós temos que tomar a atitude e escolher o perdão de Jesus, o perdão de Deus e recorrermos a Ele, porque Ele, mesmo semelhante a nós, não errou e Ele agora então tem uma posição ao lado de Deus que de fato nenhum ser humano merece, que é ser sumo sacerdote, porque nós somos rebeldes por natureza. Nos capítulos mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas é muito importante. É muito importante isso aqui, como ele disse aqui, que ele é fiel e sumo sacerdote, ou seja, só ele pode interceder por nós. Então que isso nos cause vergonha. É como Paulo já disse em outras cartas, se eu não me engano foi a Romanos, que diz que o amor de Cristo nos constrange. Isso. Porque é muito amor. E quando você olha para esse amor, você se envergonha. Que eu e você reflitamos nesse amor incrível e que a gente se arrependa e se volte para Ele. Amém? Nós vamos ficar agora com a mensagem do pastor Michelson Borges, falando também verso a verso. E no finalzinho nós vamos ouvir uma música muito especial de Rafaela Pinho com o título Foi por Amor. Não há dúvida de que tudo o que Jesus fez, faz e fará por nós é por amor. Então voltamos já já. Olá, tudo bem com você? O capítulo 2 de Hebreus é simplesmente maravilhoso. Um capítulo que fala de um Deus que se fez homem, sofreu como seres humanos, os entende, portanto, e intercede em nosso favor neste momento no santuário celestial. O verso 1 faz um convite: jamais nos desviemos do caminho que conhecemos. Não basta ir a Jesus, temos que permanecer nele. Não basta estar ou conhecer o caminho da verdade, temos que permanecer neste caminho. Jamais nos desviemos. Verso 3: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Aqui Paulo, o autor de Hebreus, está dizendo que tudo foi feito para a nossa salvação, tudo que o céu poderia ter feito para nos salvar foi feito. E essa verdade, esse caminho de salvação nos foi apresentado pelos anjos, pelos discípulos, por Jesus. Então, se rejeitarmos tudo isso, como escaparemos se negligenciarmos realmente essa salvação? Não podemos fazer isso. Verso 4:
O objetivo dos milagres, sinais, maravilhas e dons é chamar nossa atenção para o que é mais importante, a salvação. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm usado de forma errada, isso não vem de Deus, os sinais, os milagres, para enriquecimento pessoal, para promoção de causas humanas, quando na verdade tudo isso, segundo a Bíblia, foi dado realmente para que as pessoas pudessem conhecer Jesus e ser salvas. Os milagres, os sinais, as maravilhas, os dons não são um fim em si mesmos. Eles têm um propósito. E se esse propósito não for cumprido, realmente não tem sentido. Verso 8. Quando Cristo voltar, finalmente todas as coisas lhe serão sujeitas. O reino do pecado terá fim. A morte de Cristo o dignificou e honrou ainda mais perante todo o universo. Verso 10. Sem Deus não existiríamos. Existimos porque Ele pensa em nós. Portanto, Deus não é somente o Criador, o nosso Criador. Ele também é o nosso mantenedor. Ele mantém a vida, Ele mantém a atmosfera, o ar respirável, Ele mantém o sol funcionando para que possamos receber a energia vital que vem de lá. Ele mantém a Terra girando em torno de si mesma, em torno do Sol. Ele mantém as leis e constantes do universo que possibilitam que a vida exista, que a realidade exista. Deus é o nosso mantenedor. Verso 10 ainda nos diz que Deus, e por causa dele, e por meio dele, tudo existe. Verso 11, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, e nós temos vergonha dele? Ele se fez carne, ele se fez ser humano e por isso nos considera seus irmãos. Que privilégio o próprio Deus, o Criador do universo, nos chamar de irmãos. Sintamos alegria e orgulho por isso. Que nós também manifestemos, falemos aos outros dessa nossa filiação e desse nosso irmão Jesus Cristo. Verso 13, Deus nos deu filhos para que os devolvamos para Ele. O Criador veio ao mundo, se humilhou, morreu por mim, se considera meu irmão e prometeu voltar. Como não confiar nele? Assim como Jesus, um dia quero dizer para Deus, aqui estou, eu com os filhos que tu me deste. Que Deus nos abençoe, nós que somos pais, você que é mãe, para que nos dê sabedoria, a fim de criarmos nossos filhos no caminho do Senhor e um dia temos o privilégio, a alegria de dizer para Deus, aqui estou eu, salvo, e com os filhos que tu me deste de presente, eu quero devolvê-los agora para ti. Versos 14 e 15, com a sua morte, Jesus nos libertou do poder e do medo da morte. Graças ao que Jesus fez por nós, graças à salvação comprada na cruz, não mais precisamos ter medo da morte. Ainda que nós venhamos a dormir para este mundo, nós temos a promessa da ressurreição, nós temos a promessa da vida eterna. Então não tenha medo, nem da vida, nem da morte, nem de nada, porque o Criador ama você, o Todo-Poderoso está do seu lado. Entregue sua vida a Ele e confie nele. Jesus se identificou totalmente com seus filhos, tornando-se como eles. Verso 17. Como é bom saber que no céu temos um advogado em cujo peito bate um coração humano. Jesus manteve seu corpo humano, dizendo com isso que se identifica conosco e que tem uma estreita relação conosco. Como é bom saber que no coração, no peito de Deus, o Jesus Cristo, bate um coração humano. Os que promovem matança de animais darão contas a Deus, é o que diz também o verso 17. Deus quer que sejamos misericordiosos com toda a sua criação. Deus deixou o ser humano como administrador dessa criação, e Ele espera que nós tratemos bem todas as suas criaturas. Verso 18. Tendo em vista o que Ele mesmo sofreu, quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Quem é tentado e resiste até o fim, conhece a intensidade da luta. Quem é tentado e cede, não. Jesus conheceu. Ele foi tentado em todas as coisas, até de modo muito mais intenso do que nós, porque Ele, sendo Deus, poderia se livrar de qualquer tipo de tentação e de sofrimento, mas Ele suportou até o fim, por amor a nós. Portanto, ninguém mais conhece realmente o poder da tentação do que Jesus. E Ele, como entende o que é isso, nos socorre em nossas tentações. Verso 20, finalmente, precisamos entender que Deus está no controle de tudo e que Ele vai resolver todos os problemas do mundo. Quando for tomado pela dúvida e pela perplexidade, contemple Deus em seu templo e saiba que Deus está no trono do universo, está cuidando de tudo e vai levar tudo à conclusão, a um fim,
E esse fim tem que ver com a volta de Jesus e com a recriação deste planeta. Deus está cuidando de tudo. Confie nisso. Mesmo quando os problemas o cercarem, mesmo quando a tempestade parecer forte demais para suas forças, saiba que Deus está no controle. Deus não esqueceu do nosso planeta nem de nós. Ele se identifica conosco, Ele prometeu voltar e vai resolver todas as situações que hoje nos causam realmente espanto e perplexidade. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia de Jesus, o nosso irmão. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste tão pobre, miserável pecado. No Calvário, meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas Ele nos salvou. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por você. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor. Foi por amor, foi por mim, foi por você, foi por todos nós que Jesus pagou esse preço. Mas o que você vai dizer? Qual era a sua resposta? Qual é a sua escolha? Eu espero que você escolha Jesus. Não negligencie esse pedido. Que Deus continue abençoando você, sua família. Desejo desde já um ótimo sábado, um excelente final de semana.
Se assim Deus nos permitir, nós estaremos de volta na próxima semana. Deixo o meu abraço e a bênção especial em nome de Jesus. Até lá. Bom, irmãos, e lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Eu finalizo aqui com a parte B, do verso 18. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Se você está sendo tentado por alguma provação, por qualquer coisa, vá até Jesus Cristo, porque Cristo venceu, nós também somos vencedores. Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo. Obrigado, Pai, por o Senhor estar presente na nossa vida. Não queremos negligenciar, Pai, a Tua palavra, mas sim aceitar no nosso coração. Abençoa essa casa, essa família, que não falte o pão de cada dia, Senhor, mas que não falte também o pão da vida, que é Jesus Cristo. Abençoa essa cidade, te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Amém.